aula, como sempre, com o nosso link, né? Nosso vídeo. E depois a gente começa a nossa aula propriamente dita. Vamos lá. Olha, a nossa civilização, ela já mandou o homem para a Lua, ela já mandou satélite lá para o espaço, mas o mar, dentro do nosso próprio planeta, ele ainda é cercado por um certo ar de mistério. Por exemplo, antes de você dar um passeio de lancha e o comandante entrar ali na embarcação e assumir o timão, muitas coisas acontecem. Muitas pessoas e peças estão envolvidas. E eu estou falando de vários tipos de embarcação, viu? Pode ser um rebocador, pode ser uma lancha, pode ser uma balsa. Tudo isso se dá graças à participação de profissionais qualificados e muito dedicados. Hoje em dia, 78 mil pessoas trabalham em estaleiros espalhados por todo o Brasil. A previsão é que esse mercado continue em firme crescimento e que o técnico em construção naval seja cada vez mais requisitado. Esses profissionais atuam no projeto, na construção e na manutenção de estruturas navais, de redes de tubulação e de equipamentos. O conhecimento que eles têm não é brincadeira. Esses técnicos manjam de ferramentas, máquinas e softwares. Desenhos técnicos, cronogramas, orçamentos, materiais de construção, manutenção e inspeção. É um trabalho de responsa e bem remunerado. A atuação dos técnicos em construção naval envolve tecnologia e um mar de equipamentos. Aliás, falando em mar, bem que essas tecnologias teriam sido muito úteis aos homens do passado, né? Que durante muitos séculos tentaram encontrar a melhor maneira de cruzar os oceanos. A navegação começou de um jeito modesto. Na pré-história, os primeiros homens construíram jangadas com toras de madeira. Isso durou um bom tempo. Mas entre os anos 4000 e 2500 a.C., os egípcios tiveram uma grande sacada: o uso da vela. Eles começaram a experiência pelo rio Nilo. E por volta de 2500 a.C., esses barcos já atravessavam os mares. Mais de um milênio depois, na Grécia Antiga, as primeiras galeras foram usadas, também conhecidas como trireme. Essas embarcações têm vela, mas contam com a força dos remos movimentados por homens. As galeras não agradaram só aos gregos e também foram bastante usadas pelo povo romano. Por volta do ano 1000 d.C., os vikings aperfeiçoaram a navegação com o Drakkar, um navio estreito e comprido, que facilitava a locomoção pelos mares. O Drakkar era movido por 60 remadores, e nele, os vikings foram os primeiros a chegar à América. A partir do século XV, os europeus partiram para a conquista do mundo, em suas naus, embarcações usadas para o comércio, batalhas, transporte e exploração. As naus dominaram os mares, até a chegada do Clipper, no século XVIII, um navio maior e mais rápido. Foi com eles que a Marinha Britânica derrotou Napoleão no Canal da Mancha. Dali em diante, a humanidade desenvolveu mais e mais técnicas para desbravar os mares. Com a Revolução Industrial, foram construídos os primeiros barcos a vapor. E em 1819, os primeiros desses navios cruzaram o Atlântico. Nesse período, o ferro e o aço passaram a ser os principais materiais de construção. No início do século XX, o óleo diesel substituiu o carvão como combustível das grandes embarcações. Aliás, o Titanic, tão popular no cinema, foi o primeiro a fazer essa troca. Depois do diesel, as evoluções navais seguiram a passos mais ligeiros. Na década de 1950, foi criado o Hovercraft, barco movido por uma turbina de ar que o permite flutuar na água, chegando a 140 km por hora. No mesmo período, mais precisamente em 1959, foi criado o primeiro navio movido a energia nuclear, o NS Savannah, capaz de navegar por até 3 anos e meio sem reabastecimento.
Atualmente, a demanda do mercado da construção naval vai de barcos à vela, lanchas e iates, a navios de guerra, porta-aviões, submarinos, navios petroleiros, cargueiros, que chegam a medir 400 metros, além de imensas embarcações de luxo. Aqui é o primeiro galpão de execução da construção. Cada barco que vai ser construído, que vai ser fabricado, existe uma fase de projeto, de desenho. Os desenhos são gerados em 3D, em 2D. Em seguida, são encaminhados aqui ao pessoal de produção, supervisores de caldeiraria, de corte e solda, os encarregados. E aí eles vêm para um galpão como esse, onde é feito o trabalho de corte e solda, de preparação. Então, saindo daqui, qual seria o próximo passo? O próximo passo seria a edificação das peças da estrutura principal do barco, que aqui foram fabricadas. Tivemos aquela fase inicial do galpão, as peças, uma vez fabricadas, são transportadas para cá e aqui são edificadas. Essa é a fase que a gente chama de edificação do barco. É o esqueleto da embarcação que eu estou vendo aqui, né? Perfeito, o esqueleto da embarcação. As peças principais são as peças transversais e as longitudinais. E o casco, que é a vedação do barco, né? Me fala um pouquinho sobre essa embarcação. A embarcação é um rebocador. Rebocador é, para os leigos aí, trator do mar, né? Trator do mar. Trator do mar. Boa. É um rebocador de 23 metros e 80 e ele vai servir aos propósitos da empresa aí para rebocar as balsas, os corpos flutuantes que ela tem. O técnico aqui é uma pessoa de vital importância, ele vai receber os desenhos, ele vai ler, interpretar desenho, ele vai solucionar problemas dimensionais no campo. Nós falamos do rebocador anteriormente, e o rebocador ele foi construído para também uma operação de condução, de rebocar algo. O que é o algo? O algo é uma balsa de grande porte, é uma balsa com capacidade para 3.700 toneladas. Agora, quando você me diz 3.700 toneladas, a gente está falando, por exemplo, de carro. Quantos carros, mais ou menos, em cima dessa balsa? Se você considerar um Fusca, o nosso quase extinto Fusca seria em torno de 3.700 Fuscas, né? E vocês têm muito orgulho dessa balsa aqui, pelo que eu A percebi. gente tem, porque essa é uma das maiores balsas do Brasil. E como que você sente o mercado de construção naval? Quais são as perspectivas aqui da empresa? Há uma tendência de você ter pesquisa e exploração de petróleo no mar, você precisa de plataformas, de sondas e de barcos de apoio. Construção de barcos de todo tipo. Rebocadores supplies, barcos pequenos, barcos de alimentação de tripulação, passageiros, toda uma gama de embarcações que serve à indústria do petróleo. Bom, depois desse mergulho no universo da construção naval, deu para entender melhor como funciona, né? Aliás, parece ser uma área bem agitada e intensa. A gente vai visitar uma instituição de ensino que prepara futuros profissionais da área. A gente vai entender como funciona o dia a dia na sala de aula e eu vou propor um desafio que vai simular problemas que eles vão enfrentar no mercado profissional. Se você procura uma profissão de alta demanda e se interessa pelo universo naval, design, normas técnicas e cálculos, a construção naval é ideal para você. Só não se esqueça de checar se a instituição de ensino ou o curso são credenciados pelo Ministério da Educação. Afinal de contas, uma boa formação é fundamental para você ingressar no mercado de trabalho. Hoje a gente está aqui falando sobre construção naval. Quem são os alunos? Qual é o perfil dos alunos que ingressam nesse curso? O aluno que vai ingressar nesse curso ou é pessoal que já trabalha dentro do estaleiro, ou é os alunos que estão saindo do ensino médio e estão buscando uma qualificação no mercado. Imagino que isso influencie também nas aulas. Bastante. Os alunos costumam trazer as dúvidas que eles vêem no estaleiro para dentro da sala de aula. O técnico em construção naval, principalmente o nosso técnico aqui, ele é direcionado para que ele possa atuar em todos os setores dentro de um estaleiro. Muitas pessoas trabalhando em diversas atividades ao mesmo tempo, setores diferenciados, porém misturados ali dentro de um pátio, né? Então ele tem que ter realmente uma concentração grande e tem que estar focado no que ele está designado a fazer. Agora, se eu sou um aluno aqui, acabei de começar no curso, quais são as aulas que eu vou ter? O que eu vou aprender na construção naval? Bom, a gente vai ter aula
no começo do curso de desenhos, a parte de fundação de matemática, física, e depois, ao longo do curso, ele vai ter aula de solda, vai ter aula de tubulação, de elétrica, tudo voltada para a área naval. Saindo do Senai, tem várias opções de trabalho. Dentro do estaleiro, envolvendo todas as áreas dentro do estaleiro, projeto, no chão de fábrica, parte de qualidade. Nós trabalhamos fortemente a questão da atitude, que esse profissional seja proativo, que seja um profissional que se oriente, que tenha capacidade de conversar com as pessoas, trabalhar em grupo, para que ele possa ter sucesso nessa profissão. E é o que a indústria nos tem cobrado bastante. Sempre que a gente vê um barco na água, a gente nunca para pra pensar quais foram os processos que ele passou até chegar lá, né? Parece que tudo aconteceu num passe de mágica. Mas hoje, no programa sobre construção naval, a gente viu que mágica nenhuma existe nesse processo. Esse setor não para de crescer graças ao trabalho árduo e qualificado dessa galera que conhece todos os processos de A a Z, ou melhor, da proa até a polpa. Pessoal, eu vou ficando por aqui, mas esses barcos ainda tem uma longa jornada pela frente, ainda bem. Tchau, até a próxima. Pessoal, então, boa noite de fato, né? Falamos um pouquinho hoje sobre algo diferente. A parte de estaleiro, a parte de construção naval. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, que eu sei que vocês estavam prestando atenção no vídeo, tudo certinho. Eu queria saber de vocês qual que foi a atividade que mais aconteceu ali. Pode responder, Alain. Solda. Solda e lixa, né? Lixadeira, solda. E quando eu soldo, eu estou falando de quê? O que é o maior risco que a gente tem ali? Um metálico. Fumos metálicos. Isso entra onde, gente? Entra na higiene ocupacional, né? Deixa eu fazer um apanhado aqui com vocês, que a gente dá continuidade de onde a gente estava. Então, nós paramos aqui, falamos um pouco sobre ruído na última aula, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre riscos químicos, né? Substâncias tóxicas, substâncias são gases e vapores, poeiras e fumos, né? Por exemplo, tem substâncias tóxicas que direto a gente vê aqui no nosso entorno aqui, a gente tem muito frigorífico, nos interiores. Vazamento de amônia é uma substância tóxica, acho que é de comum acordo para todo mundo, né? Só que as pessoas não dão devido valor a isso. Porque direto acontece, direto a gente pega, por exemplo, frigorífico de aves, frigorífico de bovinos, que tem vazamento, né? E o pessoal muitas das vezes não está preparado para esse tipo de vazamento, né? E é uma substância que ela é altamente tóxica. Ela causa, por exemplo, queimaduras nas vias aéreas. Então a pessoa respira essa amônia, ela vai queimar o nariz por dentro. Queimando as vias aéreas, daqui a pouco ela não consegue nem respirar. É o que pode levar o trabalhador à morte, né? Em outros locais, a gente tem muito espaço confinado, né? Com a formação de gases e vapores. Por exemplo, qual que é o gás da decomposição? Vocês sabem? Tânia? O Alain, eu escutei ele batendo um prato ali, deve estar jantando agora. É o gás metano. Gás metano. Exato. O Alain está afiado, hein? O gás da decomposição é o gás metano, pessoal. Se você deixar, por exemplo, um lixo, uma comida, algo orgânico se decompondo aí na sua casa, em pequenas concentrações, você está liberando gás metano no ambiente. Claro que assim, é
é uma quantidade mínima, mas ela existe, tá? Se eu deixar isso sendo decomposto num ambiente fechado, num ambiente que não tem ventilação, aí passa a ser um risco, tá? Por quê? Porque o gás metano, ele é altamente inflamável, ele explode. Exemplo para vocês, quem trabalha com silo, quem trabalha com matéria orgânica, por exemplo, estocagem de grãos, milho, soja. O que acontece? Chove, esse silo, essas moegas, elas costumam entrar água também. Aí eu faço a retirada do grão para poder estocar dentro do silo, né? Sai da moega e vai para o silo. Vai sobrando resíduos de grãos ali embaixo, que os elevadores não tiram. Esse grão começa a apodrecer. Por quê? Lugar escuro, úmido, né? Começa a virar podridão. Se você jogar uma bituca de cigarro lá embaixo, é um risco gigantesco de explosão, porque já está tendo formação de gases ali o tempo inteiro, né? Então, são riscos que a gente vai enfrentando no dia a dia, que às vezes não tem nem noção. Outro ponto é a questão do espaço confinado, né? Tem muitos lugares que, ao invés de formação de gases, eu tenho vapores, depende muito do que eu estou estocando lá embaixo, tá? Em algum espaço confinado, eu posso ter um estoque, por exemplo, de tinta, solvente, e a gente confunde muito com gás. São vapores, tá? Liberados por produtos químicos. Então, eu preciso estar atento aonde estocar, com local arejado, com local livre dessa decomposição de materiais, ou oxidação desses materiais. A oxidação é quando o material começa a liberar gases e vapores também, tá? Outro ponto, fumo metálico. Nós não damos a devida atenção ao fumo metálico. Muitas das vezes, qual que é a atenção que o técnico dá? Ah, tem que usar o óculos, tem que usar o protetor facial para não queimar a pele. É radiação não ionizante, né? Risco físico. Mas e o risco químico? E aquela fumaça que sobe? Será que o trabalhador está preparado para absorver aquilo ali? Qual que é a substância que está ali? Eu posso qualificar. Eu posso chegar lá e falar, olha, tem fumos metálicos aqui. Qualificação. Quantificação, ou dar quantidade, é saber qual que é o agente que tá sendo jogado na atmosfera. Naquele ambiente de trabalho ali, através da solda, qual a concentração desse agente, né? Qual agente a gente consegue pegar, por exemplo, a FISPIC, ou a FDS, né? Que é a ficha de dados de segurança. Então, basicamente, o que eu faço? Eu pego a ficha técnica do material, e vou verificar o tipo de composição. Geralmente, na solda, o que eu tenho? Chumbo e manganês. São dois agentes altamente cancerígenos ao corpo humano. E o trabalhador fica absorvendo aquilo ali o tempo inteiro. Ele fica aspirando o tempo todo. Pode ser um problema, tá? Isso aí, futuramente, vai desenvolver um câncer na pessoa. E aí ele não sabe por que é. Às vezes é da idade, é hereditário, né? Será que é? Será que não foi você que se expôs a um agente nocivo, né? Que não foi dado tanta importância assim? Então, a máscara de solda ela é tão importante quanto a máscara respiratória, que é a PFF2GA, gases ácidos. Eu preciso utilizar isso para exposição a esses fumos metálicos, tá? Então, além da máscara de solda, eu utilizo também a máscara PFF2GA. Mas eu tenho que identificar se esse fumo metálico está acima da tolerância no ambiente. Porque é aí que eu vou definir se é insalubre ou não. Eu tenho limites de tolerância para isso, entendeu? E eu vou fazer como, gente? Né? Como que eu vou descobrir isso? Através de medições. Medições com a bomba gravimétrica.
É uma bombinha, hoje é mais moderna, mas eu já usei uma bomba gravimétrica que era uma azulzinha clara. Não sei se vocês já viram essa bomba, né? Talvez não seja do convívio de vocês ainda, mas eu posso mostrar fotos depois. Eu quero até preparar um materialzinho mostrando essas imagens. Gente, essa bomba gravimétrica, ela era totalmente analógica. Então ela fica na cintura do trabalhador, puxando o ar como se ele estivesse respirando, ininterruptamente. E ela tem na frente, no biquinho dela ali, ela tem um cassete, que é uma membrana, né, aonde vai ser acumulado esse produto. O produto que acumula ali vai para uma medição, geralmente nós temos laboratórios em São Paulo e em Belo Horizonte para fazer esse tipo de medição. Então, a medição de químicos, geralmente, eu mando sempre para esses dois laboratórios, né? Por isso que demanda um pouco mais de tempo para poder fazer um LTCAT, para fazer um laudo de insalubridade, né? Principalmente quando envolve químicos. Aí eu tenho que mandar para o laboratório, tenho que solicitar material, né? E eu tenho também no ambiente, pessoal, o risco biológico, que ficou mais evidenciado com a chegada agora da pandemia, né? Há o quê? 3 anos atrás? 3, não, 4 anos atrás, né? A pandemia veio e abriu os olhos das pessoas para essa questão de risco biológico. Pode falar, Laí. Olha, professor, surgiu uma dúvida aqui agora, então. Opa, Você manda. falou sobre esse laudo aí, Sim. requer essa demora. E se for um caso de morte, que é 24 horas, Como assim? mas se for, vamos supor, né? Que aí tem que ter as medições, né, para entregar o laudo. Mas se no caso já tiver algum colaborador trabalhando em irregular no setor e chegar a vir a óbito, tem que abrir a CAT. Você falou que é demorado para laudar, fazer o laudo? Não, o laudo é demorado, mas assim, você fala, por exemplo, se ele aspirou um produto, tipo, no espaço confinado, ele aspirou gás metano ou um gás sulfídrico e queimou as vias aéreas, morreu, Sim. certo? Aí faz nesse sentido aí, nesse caso, quer dizer. Então, aí eu preciso qualificar, eu preciso identificar qual foi o agente, certo? Para isso, eu tenho um aparelhinho chamado multigases. Um exemplo. Esse multigás, ele me fala o tipo de gás que eu tenho naquele ambiente. Mas a causa da morte, qual que vai ser? Se eu não consigo mais respirar porque eu queimei as vias aéreas com produto químico. Qual a causa da morte? Sabe me falar, gente? É uma analogia, claro, né? Um acidente ou não? Um acidente devido a quê? O gás tóxico? O gás tóxico. Esse gás tóxico fez com que ele perdesse a capacidade de respirar. Então, a causa da morte é insuficiência respiratória. O agente que levou isso, de imediato, para a gente não tem necessidade de identificação. Tá? Porque a Então, aí, no caso, autópsia. aí, nesse caso, então, não precisaria ali de emergência, precisaria fazer a quantitativa, só a qualitativa. Qualitativo. É falar que tipo de produto eu tenho. Até para poder facilitar na autópsia, entendeu? A quantidade é só para a gente delimitar a questão de insalubridade ou não. Porque tudo tem limite de tolerância. Todo agente ele tem um limite de tolerância. Tem um volume que eu posso aspirar de fumos metálicos, que não vai ser prejudicial à minha saúde. O mínimo que seja, existe uma tolerância. Se estiver acima do limite de tolerância, é um local insalubre. Aí eu preciso tomar medidas administrativas, que é retirar o trabalhador do ambiente, ou reduzir carga horária, né? Ou então pagar a insalubridade. E mesmo assim fazer a adoção de uso de EPI. Exaustão, até que eu possa retirar esse produto, e aí sim eu retiro a insalubridade também.
Se eu conseguir comprovar depois que eu fiz melhorias e que o trabalhador não está exposto, simples assim, eu retiro a insalubridade. Olha que interessante. Então, são coisas, pessoal, que a gente precisa ter essa noção, né? O que é insalubre, o que é periculoso, o que não é. Depende muito do volume e exposição, tá? Por exemplo, o cara trabalha no ruído lá de, vamos colocar aí 95 decibéis. Mas qual que é a exposição dele? Ele trabalha 2 horas por dia, uma vez por semana. Gente, tudo é questão de dose. É a quantidade de exposição, entendeu? Por isso que eu faço as medições. A medição, ela existe para que você possa fazer esse tipo de intervenção, entendeu? E hoje a aparelhagem está moderníssima, moderníssima. Só que ainda não conseguimos uma bomba que vai fazer de forma instantânea. Ainda não temos. Se temos, no mercado ainda não vi, tá? Porque essas coisas vão mudando muito, mas geralmente a gente manda para laboratórios em São Paulo ou em Belo Horizonte. Vai demandar aí uns 15 dias de medição, sabe? Para essa medição retornar com laudo. Mas é muito, vamos dizer assim, é muito técnico isso. Por isso que existe o curso de higiene ocupacional para aprender a manusear esses aparelhos e aprender a interpretar esses laudos quando chega. Tudo bem, chega um laudo lá e fala que o ambiente tem um volume de 10 ppm. Só um exemplo. O que é ppm? Partículas por milhão. Então, a cada 1 milhão de partículas de ar respirável, eu tenho 10 partículas daquele agente. Né? E se por acaso o meu limite de tolerância for 8 ppm, o que acontece? Aquele local é insalubre. Se for 12 ppm, aquele local não é insalubre. Então, a variação é entre limite de tolerância e exposição. Tá? É sempre a exposição completa de 8 horas. Se o trabalhador ele atua 4 horas somente, então eu vou adotar as medidas de prevenção, mas não existe insalubridade. Depois eu vou postar aqui para vocês, eu tenho que postar para vocês aqui um laudo de insalubridade, uma coisa simples, tá? Eu quero pegar um com medições e um sem medições, que eu posso fazer qualitativo e quantitativo. Simples assim. O qualitativo eu vou dizer se tem e se é insalubre. Né? O quantitativo eu vou dar quantidade. Depende muito do que a empresa quer e se ela está disposta a pagar. Por exemplo, tem laudos de insalubridade que eu não dependo de medições. Né? Vou pegar um local administrativo. Não tem ruído, não tem calor, não tem umidade, não tem agentes químicos, não tem nada. Somente risco de acidentes e biológico. Mas o biológico eu tenho como quantificar? Esse biológico, os anexos já me mostram o seguinte: dependendo do ambiente, ele já te dá insalubridade automaticamente. Né? Aí já não parte mais, dentro do biológico, para volume de exposição. Porque o vírus, por exemplo, não é uma coisa que eu crio e lanço no ambiente. Ele existe, ele está no ambiente. Né? Como que eu vou quantificar, por exemplo, quanto de vírus de Covid eu tenho no ambiente aqui agora? Eu só preciso qualificar. Ele está no ambiente. Quando ele estava concentrado no ambiente, o que a gente fez? Usou máscara. Né? E todo mundo achou que a máscara era para se proteger. Não. A máscara que eu utilizava era para proteger o outro. Olha que louco. Né? Porque eu não me protejo utilizando a máscara de pano. O vírus passa do mesmo jeito. Eu estava protegendo as pessoas porque quando eu falo, eu jogo gotículas de saliva no ar. E isso é imperceptível a olho nu, mas é carregado de vírus. Vírus e bactérias. Então, muitas das vezes, quando eu estou no ambiente que eu estou falando com muita gente, eu estou jogando isso no ar.
Se for um ambiente fechado, né, o ar-condicionado faz com que isso circule o tempo inteiro. Né? Então, é por isso que a gente tem que ter muita atenção. Aí entra o PMOC, que é a higienização de ar-condicionado. O controle da higienização de ar-condicionado, por exemplo. Como que tá? Será a cada... Qual a periodicidade você faz higienização? Filtros, bebedouros, né? Com qual periodicidade você faz potabilidade de água na sua empresa? É isso que precisa ser pensado. Cadê o laudo de potabilidade da água do seu bebedouro? É de responsabilidade nossa, gente. O técnico em segurança é responsável por isso. Então, é muito interessante que a gente saiba, que a gente entenda essas dificuldades, né, do ambiente de trabalho. Agora, a higiene ocupacional, ela entra um pouquinho mais a fundo do que é ser técnico em segurança. Fala, Laí. Mais uma dúvida aqui, então. Só resumindo, para me entender aqui. Sim. Então, para agentes biológicos, não vai ter como fazer uma medição, uma avaliação quantitativa. Ou eu estou errado? Não, tá certo. Tá certo. Eu posso muito bem, por exemplo, pegar algo pontual. Mas o que varia no ambiente, eu tenho como fazer? Tenho. Eu tenho como saber quanto exatamente de bactérias eu tenho no ambiente. Só que isso vai mudar a cada segundo. Porque a bactéria ela não depende do que a gente... Por exemplo, fumo metálico. Não depende de uma solda. Se eu não soldar não tem fumo. A bactéria, ela existe. Ela está no nosso ambiente. Ela depende muito de uma sujeira, de uma desorganização. Mas muitas das vezes, mesmo limpando, essa bactéria continua ali. O vírus circula no nosso ambiente normalmente. É igual, por exemplo, gripe. Todo ano você deve ter uma gripe. Né? E a gente vai lá, vacina. Mas a vacina é para ter um controle. Porque depende muito. O ambiente, por exemplo, mudança climática, eu fico resfriado. O ambiente em si, ele já oferece esse risco do risco biológico. Então, como que eu vou ficar quantificando isso todo dia? Tá? Porque daqui a pouco eu posso não ter. O vírus da Covid deu uma baixada. Ou será que é a vacina fazendo efeito? É isso que a gente precisa pensar. Entendeu? Será que o Covid realmente acabou? Ou a gente continua transmitindo, mas não tem sintoma? Entendeu? Aí requer muito estudo, né? É preciso que a gente agora aprofunde bem, tá, na nossa apostila, aprofunde bem no conteúdo em si, que vocês vão entendendo, sabe, o processo. Porque a higiene ocupacional, esquece, gente. Nós não vamos aprender tudo com uma aula por semana, tá? Mas é saindo do curso. Se for do meu interesse, claro, né, trabalhar com isso, eu posso aprofundar e me tornar higienista ocupacional. Nós temos hoje a ABHO, Associação Brasileira de Higiene Ocupacional. Tá? Eu posso ser filiado. O higienista ocupacional também é uma área que ganha dinheiro pra caramba, gente. Por exemplo, um LTCAT, né? Um laudo de insalubridade. O que mais pesa hoje são as medições. São as medições quantitativas. Porque fazer o documento é simples, é básico. Mas e as medições? E quando eu precisar colocar? Se for um local ruidoso, se for um local que tem calor, por exemplo, né? É preciso que você faça a medição de calor, né? E aí esse calor é IBUTG, não é graus Celsius, tá? IBUTG está ligado a estresse térmico. O grau Celsius é a sensação térmica, tá? O que é a sensação térmica? Vocês viram que no Rio de Janeiro chegou a 42.
42 graus. Qual que era a sensação térmica do pessoal? 58 graus. Então, a sensação térmica, ela é muito maior do que geralmente é a exposição ao calor, né? Por exemplo, o ar-condicionado, eu vou lá e coloco ele no 16. Significa que o meu ambiente vai chegar a 16 graus? O que vocês acham? Repete aí, professor. Vamos lá. Eu ligo o ar-condicionado e coloco lá 16 graus. O ambiente vai ficar 16 graus? Não tem como, né? Não tem jeito, sabe por quê? Transferência de calor, tamanho do ambiente. Por isso que o dimensionamento de ar-condicionado é por metro quadrado. Será que a porta está aberta, a porta está fechada? Eu tenho uma concentração maior de pessoas ou não? Tudo isso influencia. Então eu tenho que pensar em tudo isso, entendeu? Por isso que às vezes o biológico ele não tem essa quantificação. Os anexos já falam, se o vírus existe, a insalubridade existe. Se o contato direto com materiais biológicos existe, já existe insalubridade. Não tem necessidade de saber quanto. Agora, aquilo que eu posso quantificar, tipo ruído, calor, vibração, os químicos, tudo isso, aí sim, eu tenho limites de tolerância. Tá? Sobre as avaliações, pessoal, olha só, identificação do risco, eu vou observar o quê? A avaliação de exposição ocupacional. Eu vou mapear os agentes do ambiente de trabalho. Tá? Eu faço uma avaliação, isso agora anotando, sabe aquela visita em loco que você faz para fazer as medições? Eu anoto qual que é a exposição, qual que é a carga horária, qual que é o tempo que você está exposto àquele agente propriamente dito, né? E eu vou mapeando eles. Eu vou sabendo de onde é que ele surge, qual que é a origem desse risco, por que que ele existe, a necessidade dele ali, eu preciso controlar ou eu posso eliminar? Tá? Então, através disso, eu tenho controle da fonte. Trajetória é importante também, eu tenho que controlar a trajetória. Por onde, por exemplo, que vem o ruído? Pelo ar. São ondas sonoras. Tá? Qual o controle no receptor? O uso de equipamento de proteção individual, por exemplo. Então, eu tenho medidas administrativas, né, e a adoção de EPI. O EPI deveria ser o último caso, só que a gente faz diferente. A gente geralmente parte primeiro para o EPI para depois pensar no risco. Quando eu penso? Geralmente a gente nem pensa. Então, gente, fonte geradora, eu posso eliminar o risco ali na fonte. A trajetória, eu também posso eliminar na trajetória. Tá? Ah, um compressor está fazendo muito barulho dentro do ambiente de trabalho. Tira esse compressor para fora e passa a tubulação de ar. Simples assim. Não vai ter mais agora barulho de compressor carregando. Muito fácil. É só se organizar, pessoal. Mas para isso eu preciso mapear quais são os meus riscos. Tá? É aí que está a importância de ter um laudo de insalubridade e periculosidade. Para saber quanto eu tenho de risco no ambiente, quais são os problemas que eu enfrento. Alguns instrumentos, eu vou falar sobre isso agora, mas eu vou deixar no ar, tá? Porque eu quero trazer um aparelho que eu tenho. Acho que ela aí chegou a ver nela aí. O 4 em 1 que eu levei para fazer a medição. Eu vou mostrar aí para vocês na próxima aula. Tá? Alguns equipamentos de medição. Dosímetro de ruído, monitoramento de gases, amostradores de poeira, né? Que são através das bombas. Métodos analíticos, né? São medições laboratoriais e interpretação de resultados. Nem sempre, né,
estar com o resultado na mão me garante uma boa avaliação. Eu tenho que saber o que eu estou avaliando, como que eu estou avaliando, qual que é o risco que eu quero avaliar naquele momento. Entendeu? Normas regulamentadoras. Hoje a importância da NR1 para a gente é gigantesca, né? A NR15 e a 17. São 3 normas que nós vamos trabalhar. 3 não, 4. Eu quero trazer a 16 também. NR1, 15, 16 e 17. Para a gente conversar um pouquinho sobre esses ambientes, tá? Então, pessoal, na próxima aula vamos parar nesse slide aqui. Eu me comprometo com vocês a trazer o aparelho, né? Eu vou mostrar ele aqui para vocês, como que funcionam essas medições básicas. E vamos falar também sobre essas 4 normas. NR1, 15, 16 e 17. Tranquilo, senhores? E agora também eu quero que vocês façam um compromisso comigo do seguinte. Vamos dar uma pesquisada nos 5 riscos que nós temos. Acho que nós já falamos sobre isso. É bom recapitular, tá? Quais são os riscos? Físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes. Foque em físico, químico e biológico. Vamos falar muito sobre esses 3, tá? Não deixem de focar nesses riscos. A gente vai falar muito sobre eles, para vocês entenderem realmente quais são os riscos de exposição, o que é limite de tolerância, tá? O que é nível de ação. Então a gente vai trabalhar muito isso. Nível de ação é uma coisa, limite de tolerância é outra. Tá bom? Pessoal, vou encerrando com vocês aqui então. Tá? Na próxima aula a gente trata novamente sobre o assunto, eu acho importantíssimo. E não esqueçam da SAP de vocês. Tá? Essa UC ela é rápida, ela é curtinha. Então, não brinca, gente. Não dê sorte para o azar, não. Vamos fazer as UCs aí. E, principalmente, o C garante nota. Vamos garantir participação e entendimento. Vamos entender o que a gente faz no nosso dia a dia, tá? Como técnico de segurança. Certinho, gente? Então, um abraço a todos e até a próxima aula. Oi. Boa noite, valeu. Opa, boa noite, Elai. Boa noite. Tânia, boa noite também. Falou, professor. Valeu, obrigado. Valeu. Um abração. Tchau, tchau.